segundo exercício de física da Santa Casa lembra um exercício que caiu na FAMERP, não faz muito tempo. Também tinha uma barra assim, com coisinhas em cima. Vocês percebem que os exercícios vão se repetindo, né? Mas vamos lá. A figura mostra uma prateleira horizontal formada por uma tábua homogênea de peso 20 newtons, sustentada por dois apoios, X e Y. É como se fosse aquelas tábuas que tem, tipo, dois preguinhos assim, prendendo, e daí você apoia a tábua em cima delas. É mais ou menos essa a ideia. Aí ele fala que o X e o Y estão equidistantes das extremidades da tábua. Quer dizer que tem um espacinho para lá e um espacinho para cá, mas é o mesmo espacinho, então a gente vai ignorar esses espacinhos que tem depois deles. Na prateleira tem dois vasos, V1 e V2, de peso 50 newtons e 40 newtons, respectivamente. Então, V1 é 50, o V2 é 40. E ele quer saber, aí ele dá um desenhinho, né? A gente percebe que as distâncias são diferentes, então a gente tem que levar isso em consideração. E ele quer saber a intensidade das forças aplicadas na tábua pelos apoios. Então, ele basicamente quer saber a normal ali que tem no apoio X e no apoio Y. E como a distribuição das coisas lá em cima não é exatamente homogênea, né? Eles não estão bem simétricos, os pesos deles são diferentes. Então, provavelmente não vai ser a mesma força que tem nos dois apoios, né? Pode ser que essa diferença de distância e peso acaba coincidindo, mas é pouco provável, as alternativas já mostram que é pouco provável que seja bem distribuidinho. O que a gente vai ter que pensar? A gente quer, então, o NX e o NY, né? A gente tem que pensar, primeiro de tudo, que ele falou que essa barra é homogênea. O que significa essa barra ser homogênea? Significa que a massa dela está bem distribuída por toda ela. Isso significa que se a gente tiver que pensar na força-peso dela, se a gente tiver que imaginar essa barra como sendo um ponto, essa força-peso ia estar agindo em algum lugar dela. Imagina assim, ó, tipo, quando você quer pegar uma caneta e equilibrar ela no dedo, você não tem que colocar o dedo no lugar certo para ela ficar equilibrada. Na caneta, o peso não está bem distribuído. Ó, aqui tem a ponta, tem a tampa, é diferente do que tem do lado de cá. Se ela fosse homogênea e o peso dela tivesse bem distribuído entre tudo, o centro de massa, que é o centro de gravidade aqui coincidindo, né? Seria o lugar onde a gente colocaria o dedo para equilibrar. Então, se ela fosse homogênea, seria bem no meio, que é o que acontece com essa tábua. Então, o peso dessa tábua vai estar agindo bem no meio dela. E qual é o meio dessa tábua? Qual o tamanho dessa tábua? Então, a gente tem que pensar nos dados que a gente tem, né? A gente tem 20 mais 30 mais... Cadê? 20 mais 30 mais 50. Isso dá 100 centímetros. Esse é o tamanho da tábua. Se o peso está bem no meio, então bem nos 50, a gente desenharia esse peso da tábua. 50 centímetros de um lado e do outro, né? Tanto faz o lado que a gente for olhar. Além disso, a gente tem agindo nessa tábua o peso do vaso 1, o peso do vaso 2 na reta deles. E a gente também tem as duas normais, que é o que a gente quer descobrir, que é a força feita pelos apoios que estão segurando essa tábua. Certo. A gente sabe que ela está em equilíbrio, né? O vaso não está caindo nem nada do gênero, ele está ali paradinho. Para que esteja em equilíbrio, a gente precisa que a soma das forças que agem sobre essa tábua sejam iguais a zero, né? Então, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, a força resultante de todas essas que a gente desenhou aí tem que ser igual a zero. E a gente percebe que todas elas estão na vertical, né? Se todas estão na mesma direção, basta que a gente pense que todo mundo que está empurrando ela para cima tem que igualar com todo mundo que está empurrando ela para baixo. Então, a normal X e a normal Y são os que estão empurrando para cima, tem que ser iguais, a soma delas tem que ser igual à soma dos três pesos que estão empurrando para baixo. Então, a gente poderia escrever dessa maneira. Normal X mais normal Y igual ao peso do vaso 1 mais o peso da tábua mais o peso do vaso 2. A gente sabe o peso do vaso 1, a gente sabe o peso da tábua, a gente sabe o peso do vaso 2, mas a gente não sabe nenhuma das duas normais. Então, a gente até poderia substituir os pesos aqui. Do vaso 1 era 50, da tábua era 20, do vaso 2 era 40. A soma de tudo isso dá 110. Só que a gente não sabe nem o NX nem o NY. Então, a gente ficou com duas incógnitas, a gente não consegue resolver esse problema. A gente precisa de outra equação. E aí a gente pensa, tá, mas para estar em equilíbrio, sendo a nossa tábua um corpo extenso, uma coisa que tem tamanho, não basta que a força resultante seja zero. A soma dos momentos, ou dos torques, que é a mesma coisa, também tem que ser igual a zero. Momento ou torque é aquela coisa que faz girar, né? Então, as tendências de rotação somadas vetorialmente também tem que dar zero, né? Então, eu vou chamar de momento, mas se vocês quiserem chamar de torque, fiquem à vontade. Então, o momento resultante também tem que ser zero. E o que é esse momento? O momento depende tanto da força quanto da distância que essa força está sendo aplicada em relação a um apoio. Então, a gente tem que escolher um apoio. A gente tem duas opções, ou o X ou o Y. Está passando um carro aqui, peraí. Passado o barulho, vamos continuar.
Então, a gente tem que escolher o apoio X ou o apoio Y. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu vou escolher o Y. Se você achar que não quer o Y, faz com X e no final a gente confere se dá na mesma, e para dar na mesma. Certo, então eu vou ver todas as distâncias de cada uma das forças até esse apoio. E as possibilidades, lembra que nas forças elas podiam estar empurrando para cima ou para baixo? O momento, como é a tendência de rotação, eles podem estar numa tendência de rotação no sentido anti-horário ou no sentido horário, se for para o outro lado. Então, a gente tem que pensar, se só tivesse preso no apoio Y, para onde que cada força faria girar? Então, por exemplo, a normal X, ela está empurrando a tábua para cima. Em relação a esse ponto, ela faria girar no sentido horário. Agora, o peso da tábua, ela está empurrando para baixo. Em relação a esse ponto, faria girar no sentido anti-horário. Então, essa diferenciação que a gente tem que fazer. Então, o momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Mais ou menos essa é a ideia. E aí, então, o momento horário seriam os 3 pesos e no anti-horário seriam basicamente as duas normais. E aí eu vou ver a distância de cada um deles. Então, a normal X, ela tá a tábua inteira de distância do Y. Então, a distância vai ser 100. Eu vou deixar todo mundo em centímetro. Tá todo mundo combinando, então tá tudo bem. Eu fiquei na frente, peraí. Aí, deixa eu subir aqui, depois a gente vai usar aquilo ali, mas guardem essa informação. Aí, o valor das forças a gente tem. Aí, as distâncias a gente vai comparar sempre com o Y. Então, entre o vaso 1 e o apoio Y, a gente tem 50 centímetros até o outro vaso, mais 30 centímetros, então a distância 1 é 80. Aí, o peso 1 é o peso do vaso 1, que é 50. O peso da tábua era no meio, então a distância é 50. E o peso do vaso 2 é esse daqui, 40. E a distância é só essa última setinha, que é 30 centímetros. Então, vou substituir todo mundo aqui. Aí, NY vezes 0, porque a normal Y está em cima do próprio apoio, né? Então, não tem nenhuma distância entre eles. E essa é a grande vantagem da gente usar o momento, porque como é vezes 0, a normal Y vai sumir da nossa conta e vai sobrar uma única incógnita para a gente resolver. E aí, a gente já vai descobrir a normal X. E aí, agora é só fazer conta, tá, gente? 5 vezes 8, 40, com 2 zerinhos. Aí, 2 vezes 5 é 10, com mais 2 zerinhos. 4 vezes 3, 12, com 2 zerinhos. A gente vai somar todo mundo. Do lado de lá, somar com 0 não faz diferença nenhuma. Então, a gente vai fazer 4.000 mais 1.000 dá 5.000, mais 1.200, 6.200, igual a 100 vezes NX. Aí, eu vou cortar 2 zerinhos dos dois lados. Vai ficar que a normal X é 62, unidade de medida da normal, Newton. E aí, a gente já olha para as respostas e fala, já sabemos qual é a resposta, não é mesmo? Porque ele quer respectivamente. Então, com certeza, é a letra B. Mas vamos conferir, né? Se a gente fez certo, a normal Y tem que dar 48. Como é que a gente vai descobrir a normal Y? É tipo um sistema, né? Se a gente descobre uma incógnita, a gente volta na outra equação, que é essa que está aqui embaixo de mim, e resolve a outra. Então, vou substituir aqui em cima a normal X por 62, vai ficar 62 mais normal Y igual a 110, e aí é só eu pensar, 62 mais quanto que dá 110? Aí é só fazer a subtração, né? 110 menos 62 vai dar exatamente 48, que é exatamente o que falava na letra B, confirmando que essa é a nossa resposta.